Olá, como vai? Estamos de volta para mais um Questão de Ordem aqui no canal AgroMais. E hoje a gente tem a honra de receber aqui para essa entrevista o Rogério Vian, que é engenheiro agrônomo, também produtor rural, presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável, meu amigo que mora lá em Mineiros, lá na divisa de Goiás, lá com mais dois estados, o Mato Grosso do Sul. Ô, meu querido Rogério Vian, bem-vindo aí ao nosso Questão de Ordem. Muito obrigado pelo convite, meu amigo Valtênio. O prazer é todo meu estar falando aqui com vocês do programa do AgroMais aqui, Questão de Ordem, e ainda mais com um amigo tão querido igual você, meu amigo. É um prazer. Para não falar que eu disse bobagem, eu falei aí da divisa com as duas fronteiras, é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul mesmo, está corretinho? É isso mesmo, né? Nascentes do Justamente. Araguaia, não é isso? É isso mesmo. Estamos aqui nas famosas três divisas: Mato Grosso do Sul e Goiás. O Rogério, a gente convidou ele para o programa, primeiro porque tem tudo a ver com o nosso canal, ele é um produtor rural, mas ele acabou tendo uma propriedade com muitos desafios para poder mantê-la. Primeiro, é ao lado do Parque Nacional das Emas, que é uma reserva, a segunda maior reserva de cerrado do país, e até, alguns dizem até do mundo. E aí o Rogério teve que se adaptar para poder manter a propriedade aí com as leis de biossegurança. Foi a partir daí que ele começou a fazer aí a pesquisa para os bioinsumos, fertilizantes e também defensivos agrícolas. Mas em vez de eu ficar falando, é melhor que você fale. Como é que você teve que mudar de manejo a partir de uma localização geográfica? Justamente, você falou, contextualizou muito bem a história aí, Valtênio, você conhece bem a região aqui também. Realmente a gente tem um desafio bastante grande, né, de estar plantando em volta, né, de um patrimônio mundial da humanidade, né, o Parque Nacional das Emas. E a gente teve lá atrás, antes dos anos 2000, ali, na esteira aí da liberação dos transgênicos, o primeiro impacto, né? Então a gente não pôde plantar transgênicos aí no entorno do Parque Nacional das Emas, né? 500 metros para soja e milho e 800 metros para algodão. Depois disso, logo depois disso, veio também um plano de manejo, né? Eles criaram um plano de manejo aqui, através de uma multa que a Ferronorte levou aqui, que fica bem perto da nossa propriedade, e eles acabaram criando um plano de manejo que criou uma série de restrições em volta do parque, né? E dentre elas, proibição imediata de aplicar qualquer produto que não fosse faixa verde, né? Segundo eles, tinha uma pesquisa que estavam morrendo insetos até 2 quilômetros dentro do parque, né? Isso é um verdadeiro absurdo, né? Que a gente não conseguia controlar nem dentro da nossa lavoura, imagina 2 quilômetros do parque, né? E também não podia aplicar nada que não, por aviação aérea, toda aplicação que você fosse fazer, você tinha que comunicar alguém do parque para que acompanhasse, você tinha que passar todas as informações de todas as aplicações que você faria no ano para o pessoal, para o parque ali, para o IBAMA, né, para a ICMBio. Então, assim, travou completamente as operações nossas ali no entorno do parque, né? E aí, como é que diz o outro, né? Do limão a gente resolveu fazer uma limonada, né? No início realmente foi muito sério, foi muito complicado, porque até então a gente não entendia, não sabia como que a gente ia fazer, não foi fazer essa transição, né? Simplesmente alguém acordou iluminado lá em Brasília e falou, vamos, cumpra-se, né? E a partir daí a gente começou a ver que tinha outras possibilidades, né? Início da internet também, né? Facilitou bastante, a gente começou a comunicar com outras pessoas, né? Eu fui procurar outras alternativas, né? Porque minha propriedade é uma das menores em volta do parque ali, né? Então eu falei, se eu não mudar, se eu não tiver jeito de mudar esse modelo de fazer agricultura, eu vou acabar saindo daqui, né? Você vê, uma zona de amortecimento que ia de 2 a 10 quilômetros, a minha fazenda praticamente 2 quilômetros pegava a fazenda toda. E foi aí realmente que a gente começou a procurar outras alternativas para produzir de uma forma sustentável, de uma forma de reduzir custo e tirar esses produtos químicos que até então a gente não poderia usar naquele ano, né? E quem poderia imaginar que anos depois, eu não sei quanto tempo tem isso, que você começou, mas que agora, entre 2021 e 2022, a gente fosse passar por uma crise no fornecimento de insumos para a agricultura brasileira, por causa de uma guerra lá no leste europeu. E aí você começou primeiro, antes da gente falar exatamente sobre o fertilizante, nós vamos falar sobre os defensivos, que é um tema que envolve muita paixão, tem muita desinformação, mas você sabe que as plantas
os insetos, né? Assim como nós gostamos de plantas, né? Gostamos de verduras. Eles são, na verdade, vegetarianos, vamos dizer assim. E aí, de que forma que você resolveu esse problema? Vamos começar primeiro pelo fertilizante, pelo uso biológico. Você começou a produzir ele na própria fazenda, não é? Exatamente. O primeiro contato que eu tive com os biológicos foi justamente após esse plano de manejo, né? Foi em 2004, 2005 eu perdi meus pais, em 2006 já foi implementado esse plano de manejo e ali eu comecei a procurar alternativas. Eu tive contato já com um grupo na época que já estava usando tratamento biológico de sementes, né? Tirando todo o tratamento químico e usando só um produto biológico no suco de plantio. E naquela época eu também já retirei todo o cloreto de potássio das minhas áreas, né? Então foi uma grata surpresa, porque eu fiz um teste, né, no primeiro ano, para ver se dava certo, isso já em 2006, e começou a dar resultado. Eu fiz um talhão, depois fiz do outro, e foi todo ano eu ia fazendo um talhão diferente, deixando a testemunha com adubo químico normal, com os inseticidas químicos, né? E foi muito boa a produtividade, né? Manteve-se a produtividade, reduzir custo, e a partir dali a gente começou a procurar outras alternativas. Não deveria ter só isso no mercado, né? Só esse produto. E aí foi que a gente está com outros produtores da Bahia principalmente, que já estavam usando esse modelo, usando biológico no tratamento de semente, também fazendo já via foliar, e eles estavam multiplicando as suas bactérias, seus fungos na fazenda. Então, isso já em 2008, por aí, a gente já começou a fazer esses intercâmbios, né? E aí surgiu a internet, o WhatsApp, né? Já foi surgindo tudo, ficou muito mais fácil a comunicação, e a gente começou a trocar conhecimento, visitar pessoas que estavam fazendo esse tipo de manejo, e aí que a gente começou a crescer como grupo, né, como agricultores aí, formalizar esse grupo de WhatsApp, acabou virando esse grupo nosso, o Grupo Associado de Agricultura Sustentável, que aí começou a trocar ideias, né, trocar conhecimento e ver o que cada um estava fazendo em cada lugar. E aí a gente começou a difundir mais ainda essas técnicas e hoje tem os bioinsumos, né? Hoje virou uma marca, né? Virou o Programa Nacional de Bioinsumos, Programa Estadual aqui no Goiás de Bioinsumos, né, são técnicas que na Índia, na China, no Japão são milenares, né? A gente só trouxe e conseguiu fazer com que isso escalasse, né? Hoje a gente consegue fazer em larga escala. Você não ouvia dos produtores grandes falando, poxa vida, que besteira que você está fazendo, você é louco de estar colocando isso? Eu vou lá na loja, na cidade, eu compro lá o fertilizante, o NPK, eu compro lá o pesticida que vai fazer 3, 4 aplicações, vai garantir. Você é louco? Você deve ter ouvido isso. Ah, ouvi muitas vezes, ouço até hoje. Mas é assim mesmo, é normal, qualquer quebra de paradigma, né? Na verdade, a gente ajudou a quebrar um paradigma, né? E não foi só eu, já antes de mim já teve vários que tentaram, vários que fizeram, até então a gente não conhecia. A partir do momento que a internet deu voz aí a muita gente, a gente ficou sabendo de pessoas que fazem isso há anos, né? E aí que a gente começou a realmente ver, como, apesar que era em menor escala, mas as pessoas já faziam, né? Então, isso, a gente só fez escalar isso. Hoje a gente consegue um controle muito bom de pragas e doenças, até superiores aos defensivos químicos. E aqui deixar bem claro que a gente não é contra os defensivos químicos de maneira nenhuma. A gente usa, se precisar usar, a gente entra e usa, né, uma aplicação. A gente tem um problema climático, né? Às vezes fica muito seco, né? Daí os produtos biológicos também não conseguem dar um resultado muito bom porque está muito seco. Às vezes chove dias seguidos, você não consegue entrar para fazer um controle antecipado, né? Porque você não pode ver a praga na lavoura e aplicar. O biológico é diferente, é sempre você tem que entrar antes de ver a praga. Um controle biológico ele vem de um bom monitoramento, né? Um bom MIP, né? Então a gente tem que usar o químico em algumas vezes, não tem problema nenhum isso, não tem problema. Só que a gente consegue. Rogério, para quem está nos assistindo, vamos fazer aí, vamos mostrar, por exemplo, sua propriedade são 500 hectares, quanto é? Não me recordo. 990 hectares. 990 hectares. Você começou a fazer esse manejo sustentável, biológico, você estava usando o quê? Milho ou soja? Milho, sempre soja na safra e milho na safra. Pois é. Aí quanto que é, por exemplo, para a gente fazer uma comparação para mostrar hoje, numa produção convencional e nessa produção que você está fazendo com bioinsumos, qual que é a produtividade por hectare, se você quiser transformar isso em safra, em sacas, para a gente poder ter uma ideia e de como é que isso foi melhorando? Então, lá atrás, quando a gente começou, em 2006, a diferença de produtividade praticamente não existiu, ela manteve a mesma produtividade. A surpresa foi a redução de custo, né? A gente conseguiu reduzir muito o custo de produção.
você tem uma ideia, eu tirei todo o cloreto de potássio, substituí o super simples, que ajudava na época 400 quilos por hectare, coloquei só 100 quilos de iorim. Iorim é um produto, é um fosfato natural, né, produzido aqui no Brasil, e tirei todo o tratamento quimicamente. Então, eu tive um impacto de redução de custo já na ordem de 30%. Então, isso é muita coisa, né? Na época já era muita coisa, imagina hoje. Então, a gente conseguiu manter a produtividade, que na época variava em torno de 56 a 58 sacas por hectare. A gente manteve essa produtividade em relação aos vizinhos, né? E aí, com o passar do tempo, a gente começou a incrementar, né? Colocar outras coisas. Mais tarde, bem mais tarde, depois de 2012, que a gente começou realmente a mudar o sistema de uma mais fortemente, né? Com o uso já dos pós de rocha, né? Dos remediadores, aí fazer as bactérias da própria propriedade, e a gente conseguiu impactar, então, mais ainda o custo. A gente consegue reduzir aí, depois de uma transição bem feita, tranquilamente, em torno de 50% do custo total em insumos. Agora, deixa eu te falar, no caso do pó de rocha, eu vi na sua propriedade, você tem rocha lá para fazer pó. E quem não tem? Vários pesquisadores que trabalham com isso há muitos anos. A própria Embrapa Cerrados, aí, na pessoa do Dr. Éder Martins, faz 23 anos que ele estuda isso. Então, existe um estudo muito grande no Brasil. O Brasil hoje é o que desponta no mundo em relação a essa tecnologia. Fora o UNB, fora as outras Embrapas, outras universidades aí que estudam também. Então, hoje já tem um estudo do DNPN, né, Departamento de Geologia, e o CPRN, junto com a Embrapa, que já catalogou todas as minas que existem no Brasil. Hoje a gente tem pó de rocha no Brasil inteiro, para todas as regiões do Brasil, que é o que faz toda a lógica do mundo você usar um insumo, usar um remediador que seja regional, que ele esteja na sua região. O nosso produto aqui, por exemplo, hoje eu uso remediadores que eu pego em Aparecida de Goiânia, que está aqui a 500 km de mim, era longe. Agora eu já tenho um produto aqui em Montes Claros, a 250 km da minha propriedade. Eu perto da cidade tem um basalto, que fica a 100 km da minha propriedade, e assim por diante. A gente está avançando na pesquisa e entendendo que existem outros materiais, outros remediadores que podem ser usados regionalmente com custo ainda menor. Agora deixa eu te falar, e como fica o NPK, que a gente aprendeu desde a infância, a que isso era a fórmula, sem isso não se produzia nada. Como é que esses elementos, o fósforo, o nitrogênio, o potássio, como é que você resolveu esse problema? O pó de rocha tem o quê? E como é que você complementa os outros nutrientes da planta? Uma ótima pergunta, Valtênio. O que a gente propõe com os remediadores, na verdade, não é substituição dos NPKs. O que acontece quando você usa um remediador? Você aumenta a eficiência do NPK. Você consegue aumentar a eficiência dele. Então, essa é a lógica que a gente trabalha. A gente não trabalha para eliminar nada. A gente trabalha para melhorar a eficiência. Hoje, se você usar um aumenta a eficiência drasticamente do NPK. Por exemplo, nos pós de rocha, por exemplo, não tem nitrogênio. Os pós de rocha eles têm fósforo e potássio. Só que eles vêm com a tabela periódica inteira, eles vêm com mais de 58 elementos químicos, né? A gente costuma falar que vem quase com a tabela periódica toda. Isso chama-se remineralizar os solos. Nossos solos são muito intemperizados, né? A gente está numa região do Cerrado, que é o solo mais antigo do mundo, né? Que já sofreu muito intemperismo. Então a gente tem que remineralizar, colocar rochas, moer essas rochas e colocar no solo de novo para rejuvenescer esse solo. Então tudo que a gente faz aí nesse manejo, e não é só o pó de rocha, não é só o remediador, são os bioinsumos, são as plantas de cobertura, né, os mix de planta de cobertura. A gente usa diversas ferramentas, compostagem líquida, compostagem sólida, até chás de composto. Né? Usa várias ferramentas para que a gente melhore a performance tanto do NPK como também dos defensivos químicos. A gente acaba usando muito menos defensivo químico quando você usa um tratamento biológico, você retarda a entrada de pragas na lavoura. É muito interessante o sistema. Tanto é que hoje eu faço orgânico, coisa que até 5 anos atrás eu duvidava que era possível fazer. A gente consegue o que a gente fazer, porque a gente consegue equilibrar o sistema. Então, o que nós estamos falando aqui é de uma economia, de uma redução de custo de 30%, em função da diminuição do uso do NPK tradicional, correto? Exatamente, a gente consegue diminuir muito o custo de produção, a gente diminui o NPK e diminui o uso de inseticidas também, fungicidas, toda essa gama que a gente usa na agricultura convencional hoje, a gente consegue reduzir. Eu tenho produtores já relatando do nosso grupo que conseguiram diminuir o custo para 20 sacas de hectare, para você ter uma ideia, mantendo 80 sacas de produtividade. Mas para a gente poder entender o produtor, por exemplo, quando você fala em substituir, que não substitui, mas você diminui,
Em que proporção, por exemplo, se você utilizava 10 toneladas de NPK com o implemento, com esse novo manejo biológico, quanto que você vai reduzir? Em vez de 10, eu vou usar quanto? Depende do nível de estágio que você está, depende do tanto do manejo que você já colocou em sistema. A gente fala muito isso da transição. A pessoa que está começando, tranquilamente ele pode substituir 50% da dose do NPK normal. Vamos falar assim, o cara usa 400 quilos por hectare. Ele pode usar 200 quilos junto com o remizador, junto com o biológico, ele vai ter o mesmo resultado e com custo muito menor. Para quem está mais adiantado, para quem já está há 3, 4, 5, 8, 10 anos igual a gente consegue reduzir 80%, tanto do NPK como do defensivo químico. Agora, uma outra questão. Você sabe que o Brasil vive esse problema sério aí da questão da nossa dependência externa, né, da utilização de insumos. A guerra acabou escancarando mais isso, mas ao mesmo tempo abriu uma janela para que nós pudéssemos olhar para dentro e ver quais são os potenciais que temos aqui. Você é desenvolvedor, tem o seu grupo associado de agricultura sustentável que está trabalhando nisso. O governo criou uma comissão para poder fazer aí a questão do Plano Nacional de Fertilizantes. De que forma que você acha que vocês podem contribuir com esse plano? A gente acabou contribuindo bastante, porque como a gente tem produtores espalhados no Brasil todo, e muitas pessoas já que com influência, inclusive dentro do governo, que tem conhecidos, e aí já vai aquela questão do um que conhece o outro. Hoje a gente tem muita influência dentro do Ministério da Agricultura. A gente pautou o Ministério da Agricultura, já vem pautando o Ministério da Agricultura nos últimos 3, 4 anos aí, tanto é que a Política Nacional de Fertilizantes hoje contempla os remizadores, coisa que a gente não ia ter, nunca teve até hoje, né? Dentro de um plano nacional, dentro de um programa nacional de fertilizantes, inclusive do Plano Safra, hoje já está os remizadores lá dentro. A mesma coisa dos biológicos, os bioinsumos. Hoje tem um programa nacional de bioinsumos, que foi lançado pelo MAPA há 2 anos atrás, e agora já está nos estados, né? Tem os programas estaduais, inclusive de Goiás, exemplo para o Brasil inteiro, o programa estadual de bioinsumos aqui. Então a gente conseguiu influenciar positivamente políticas públicas, né? Essa é a importância do grupo, né? A importância de você ter uma massa crítica, pessoas influentes em diferentes regiões do país que conseguem influenciar positivamente políticas públicas. Então é impressionante o que a gente já conseguiu influenciar. Por quê? Porque a gente tem muitos consultores, tem muitos pesquisadores, só pesquisadores da Embrapa tem mais de 80 no nosso grupo, de várias Embrapas do país todo. Então a gente não tem só agricultores, a gente também tem parceiros, por exemplo, o GAPS aqui de Rio Verde, é um grupo de apoio à pesquisa. Hoje o grupo GAPS está inteiro dentro do GAS, a gente praticamente é o mesmo grupo, e eles fazem pesquisa. A Fundação MT agora nos procurou também para fazer um protocolo de pesquisa com esse modelo de manejo. Então, assim, está crescendo isso. E a própria Embrapa Cerrados hoje eles instalaram dentro da Embrapa hoje um experimento de longo prazo para poder avaliar todo esse manejo com biológicos, com diferentes remizadores, com diferentes doses, com diferentes misturas, né, que a gente chama de blends. Então a gente está conseguindo influenciar isso pela força do grupo. Hoje a gente já está em mais de 6 milhões de hectares. Agora, como é que tem algum plano de como é que isso vai? Eu também tenho uma curiosidade de saber em quantas propriedades, ou se tem um número aí com relação à utilização de bioinsumos na nossa agricultura, se tem crescido, tem algum número recente? Tem crescido bastante, assustadoramente, principalmente pela facilidade do produtor fazer o seu próprio bioinsumo, né, que a gente chama de multiplicação on-farm. Hoje, por exemplo, todo mundo usa a Bradyrhizobium, que é uma bactéria que já foi descoberta há mais de 50 anos atrás aí pela doutora Ana Dobenheim. A gente, com essa tecnologia desenvolvida pela Embrapa, pela doutora Ana, a gente não usa 1 quilo de nitrogênio na soja, nem 1 quilo de ureia. São bilhões de dólares que ficam no Brasil todo ano por essa tecnologia. Mas, fora isso, a gente tem azospirilo, né, que a gente usa no milho, que ajuda a diminuir também o uso de nitrogênio no milho. E assim, a gente consegue gama de bactérias, de fungos, né, de vírus, né, são várias ferramentas que a gente consegue fazer aí com que a gente reduza custo, reduza a dependência, né? A gente hoje é extremamente dependente tanto de defensivos como de NPK, né? Para você ter uma ideia, a gente importa 85% de todo o NPK que a gente utiliza na agricultura. No cloreto de potássio são 96%. Então, imagina, um país com o tamanho do nosso, com a exportação que a gente tem, é um dos maiores exportadores do mundo, e a gente é extremamente dependente. Ainda bem, para nós, né,
foi uma tempestade perfeita o que está acontecendo agora. E veio a nos ajudar agora a conseguir espalhar esse manejo. Pra você ter ideia, nós temos mais de 800 associados no Brasil todo, temos associados do Paraguai, da Bolívia, da Argentina e um de Angola, e nós temos produtores em todas as regiões do país. Então, essa que é a vantagem. A gente já está em 6 milhões de hectares hoje. Os produtores que atendem nosso grupo hoje já relatam que atendem 6 milhões de hectares no Brasil. Mas nós, agricultores, estão dentro do grupo, nós estamos já em mais de 1 milhão e 200 mil hectares. Em várias culturas, de alface a eucalipto, a produção agropecuária, todo tipo de cultura, não é soja de milho, né? A gente atua em todas as culturas. Hoje tem produtores de alho, de cebola, de cenoura, de maçã, de uva, de todas as culturas que você puder imaginar, usando essa tecnologia em larga escala. Bom, nós estamos chegando já ao final do programa, interessante porque o tempo passa rápido, né? Mas eu queria que você aproveitasse esse tempo que resta para poder se dirigir aos produtores rurais. Deve ter gente assistindo e falando assim, eu queria muito saber mais sobre isso, eu até queria fazer aí uma experiência com isso. De que forma por onde ele começa? Então, interessante, muito bom esse espaço. A gente está fazendo um evento agora em Brasília, inclusive, Valtento, você já está convidado, dia 12, 13 e 14 de setembro, vai ser um grande evento. É o primeiro fórum internacional e o quarto fórum brasileiro de agricultura sustentável. Vão ser 3 dias que a gente vai estar debatendo isso à exaustão. Todas essas técnicas vão ter vários pesquisadores, inclusive de fora do país, debatendo essas técnicas que a gente usa. E vai ter, claro, a maioria daqui do Brasil, mas a gente vai trazer pesquisadores de fora também. E a gente vai estar discutindo não só essa questão desse manejo, da diversidade que a gente tem de ferramentas para fazer esse manejo para diminuir custo, mas também a gente vai linkar com a questão da saúde. Vamos trazer médicos para estar falando da questão do alimento, da importância do alimento nutritivo, né, para a sua saúde, né, e a diminuição dos químicos. A gente vai começar a linkar essa questão não só da produção, mas também do alimento saudável, né? Então, o que a gente faz é isso, a gente faz eventos, a gente vai ter esse fórum internacional, o quarto fórum brasileiro, e também a gente tem os grupos de WhatsApp, a gente associa as pessoas. Então, a gente hoje tem um site nosso, né, www.grupoagrosustentável.com.br, e a gente tem aí no YouTube, quem quiser ver o que a gente já produziu de palestras, de eventos de campo, é só colocar GAAS no YouTube lá, que você vai aparecer centenas de lives, de palestras, de dias de campo, de eventos que a gente faz. O importante que eu quero deixar o recado é as pessoas começarem devagar, na sua velocidade, separa um talhão, como eu fiz. Eu fiz isso em 2006, eu separei um talhão de 54 hectares e comecei o meu manejo. Não tem que ser na área total. Começa, vai aprendendo, vai... E outra coisa, você tem que sair. Esse tipo de conhecimento ele não chega na nossa propriedade, você tem que sair atrás dele. Vem visitar a gente, vem do Brasil todo que já estão fazendo isso, e produtores que estão fazendo isso em larguíssima escala. Nós temos produtores com 400 mil hectares fazendo isso, para você ter ideia. Rogério Vian, eu quero agradecer imensamente sua participação aqui no nosso Questão de Ordem. Você que está aí em Mineiros, lá no Sudoeste Goiano, muito obrigado pela sua participação. Fica convidado para voltar aqui mais vezes, nós vamos acompanhar o encontro aqui em Brasília. Eu também quero agradecer a você que acompanhou de casa esse nosso programa com o Rogério Vian, que é o presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável, engenheiro agrônomo, produtor rural lá do interior goiano, que está fazendo a diferença utilizando aí os bioinsumos, né, na agropecuária. Eu vejo vocês na próxima semana. Até lá!